Olá, olá, sejam muito bem-vindas aqui a mais um vídeo no canal. Se calhar o vídeo do meu dia perfeito. Vamos começar. Vamos ter aqui um dia em que vamos estar a cozinhar, vamos estar aqui a cozinhar muitas coisas. A primeira coisa que nós vamos fazer é o meu primeiro pão de massa-mãe. Olhem para este fermento, está a crescer lindamente. Tenho que partilhar com vocês tudo aquilo que eu fiz. Aliás, eu tenho partilhado no Instagram do Tudo Massa-mãe, que é onde eu tenho, assim, explorado e partilhado com vocês alguns dos passos que eu vou fazendo para começar a fazer o meu próprio pão de massa-mãe em casa. Aqui vou tirar um bocadinho do fermento do starter, que é assim que eles chamam. Eu ainda não sei muito bem os termos, vou-vos confessar, isto tem assim muitos termos específicos, mas aqui estou a tirar um bocadinho para guardar, que é uma coisa que nós temos que fazer. Nós não podemos usar o fermento todo, quer dizer, nós podemos usar o fermento todo, mas depois temos que fazer mais, não é? Portanto, eu estou a tirar um bocadinho, estou a alimentar com farinha e água e vou guardar o resto para depois começar a fazer então o meu pão de massa-mãe, e eu estou tão entusiasmada por começar este processo. É mesmo um processo incrível, é um processo de aprendizagem, de resiliência, de superação até, porque de experiência, e ainda por cima eu tenho esta veia de cientista maluca. Eu, quando penso assim num cientista, acho sempre que os cientistas são malucos, e contra mim falo, não é? Porque a minha formação em biotecnologia, trabalhei muitos anos como, entre aspas, cientista, por isso tendo esta veia também de cientista, adoro experimentar coisas novas, adoro ver como é que reagem as diferentes experiências que eu vou fazendo, e aqui eu comecei a fazer o pão de massa-mãe. Eu fui pesquisando muitas receitas e vi que todas as receitas são diferentes, então aquilo que eu decidi fazer foi juntar um bocadinho de cada receita e experimentar a minha própria receita de pão de massa-mãe. Isto porque eu sinto que, por exemplo, a minha farinha não hidrata tão bem como as outras farinhas que eu vejo nos vídeos das outras pessoas, por isso eu tenho que colocar um bocadinho menos de água. Experimentei colocar um bocadinho menos de água, já tive que fazer isso também quando comecei a fazer o fermento, porque reparei que eu colocava a quantidade de água e de farinha que diziam nas receitas dos vídeos que eu vou vendo, e a verdade é que o fermento ficava extremamente líquido, não crescia nada, então eu comecei a reparar que realmente eu tenho que colocar menos água e mais farinha para o meu fermento explodir e crescer em condições. E aqui estou a fazer exatamente a mesma coisa para fazer esta receita de pão de massa-mãe. Aqui vou usar muito menos água do que aquilo que dizem nas receitas que eu fui pesquisando. O primeiro passo é juntar a água com o nosso starter, isso é a primeira coisa que nós temos que fazer. Depois é juntar a farinha e amassar tudo e deixar num local que seja assim mais ou menos quente, porque esse é um dos requisitos para este pão de massa-mãe resultar, não é? É realmente ele estar num sítio entre os 20 e os 25 graus, eu diria até que 20 graus já é pouco, e este é o verdadeiro desafio, e por isso é que eu comecei a fazer também este pão de massa-mãe agora no verão, porque é muito mais fácil de nós começarmos a fazer o fermento, a temperatura está mais elevada, e também é muito mais fácil nós também fazermos depois o pão de massa-mãe, porque cresce mais rápido. Não sei depois como é que vou fazer no inverno, mas isso depois tenho que pesquisar técnicas, porque não tenho propriamente uma estufa, não é? Para colocar o pão onde tenha uma temperatura estável, portanto vou estar a depender assim um bocadinho da temperatura que existe. Depois o próximo passo, após, eu penso que foram cerca de 45 minutos a 1 hora, é adicionar o sal. O sal tem que estar diluído em água, e aqui eu acho que comecei a fazer o meu primeiro erro, que foi, eu adicionei logo o sal e a água todo, e eu acho que devia ter adicionado aos poucos. Eu acho que isto foi um erro que eu fiz, porque tive que misturar bastante a massa, e pelo que eu percebo, nós não podemos mexer muito, ou melhor, há uma quantidade certa para mexer a massa também, mas pronto. Vamos aprendendo com os erros, vamos fazendo as coisas pouco a pouco, e lá está, também foi por isso que eu filmei este processo todo, quer para partilhar com vocês, quer para eu também ficar com esse registro. Entretanto, chegou a hora de preparar o almoço, e eu tenho aqui uma receita que já há muito tempo queria partilhar com vocês aqui no canal, que é uma receita de lasanha na frigideira. E eu comecei a fazer esta receita porque eu não queria ligar o forno, principalmente agora na altura do verão, é chato ligar o forno, pelo menos eu falo por mim, nós aqui em casa ficamos com muito calor sempre que o forno está ligado, então tentei explorar algumas alternativas de fazer do género de uma lasanha, isto não fica bem uma lasanha, mas de não ligar o forno, e uma das coisas que
que eu fiz foi começar a pesquisar e encontrei uma receita de lasanha na frigideira e fiz a minha própria receita, que leva cebola, leva alho numa frigideira, como é óbvio, com um bocadinho de azeite. Nesta receita eu costumo colocar qualquer tipo de vegetal. Neste caso eu tenho em casa courgettes, portanto é isso que eu vou usar. Entretanto a minha cozinha está a ficar toda um verdadeiro campo de batalha, com este bebê de um lado para o outro a mexer em tudo. Mas eu adoro cozinhar com ele anda sempre a correr de um lado para o outro. Vocês podem ver o Sérgio ao longo deste vídeo várias vezes atrás dele e ele também a correr de um lado para o outro. Faz parte. Bem, neste momento eu tenho muitas courgettes em casa. O meu pai plantou courgettes e nós temos uma quantidade absurda mesmo de courgettes. Portanto, é provável que vocês nos próximos vídeos que vocês vejam eu a usar courgette em tudo aquilo que eu faço. Também já temos muitos pimentos, então eu decidi colocar pimento. Se bem que o pimento dá sempre um sabor diferente, não é? Principalmente a estofados e aqui também, neste caso, na lasanha, é o que eu vou fazer, é estufar a carne de vaca, a carne picada de vaca, e vamos começar por colocar numa frigideira um bocadinho de azeite, a cebola, o alho picado e depois da cebola já estar mais translúcida, vamos adicionar o pimento. Entretanto, tive aqui também um pequeno ajudante que decidiu vir ajudar e colocar assim com a sua mãozinha alguns pedaços de courgette. Eu adoro este meu ajudante, ele é muito prestável e ele gosta muito de me ajudar aqui a fazer estas coisas, principalmente a cozinhar. Ele gosta muito de estar presente, então a maior parte das vezes que eu cozinho até é com ele ao colo, que ele gosta sempre de ver. Depois adicionamos a carne de vaca picada. Eu gosto da minha carne de vaca picada 2 vezes e agora para o Noah também dá jeito, porque ele, não sei porquê, mas ele não gosta muito de carne picada, principalmente se for só uma vez. Então se forem 2 vezes ele prefere. Então pronto, eu gosto de picar 2 vezes e também fica assim mais fácil de cozinhar. Depois adicionei a courgette e misturei tudo para começar a cozinhar também a courgette com a carne. Adicionei um bocadinho de sal, também vou adicionar um pouco de massa de tomate, um pouco de pimentão, também podem colocar pimenta. Eu não adicionei aqui pimenta porque o Noah não gosta muito e o Noah também comeu desta lasanha, portanto acabei por não adicionar pimenta, mas podem adicionar pimenta picada. Depois é só tapar, deixar ferver durante cerca de 10 minutos, 10, 15 minutos mais ou menos, estar sempre atenta se é necessário mais água. Neste caso eu tive que adicionar um bocadinho mais de água a meio da cozedura. E depois vamos adicionar as nossas folhas de lasanha. É só partir assim aos bocadinhos. Eu parti as folhas em bocados bastante grandes. Se fosse agora tinha partido em bocadinhos mais pequenos. Eu tenho o hábito de partir em bocadinhos mais pequenos. Não sei porque é que desta vez eu estava distraída com o Noah e agora neste caso já estou a partir bocadinhos mais pequeninos e fica muito melhor e muito mais fácil depois também de servir e também conseguimos incorporar melhor depois na nossa lasanha de frigideira do que aqueles pedaços grandes. No final deixamos cozer 10 minutos, no final é só colocar queijo ralado por cima, tapar durante um bocadinho, cerca de 2, 3 minutos, não vale a pena tapar mais e temos a nossa lasanha de frigideira feita. Esta receita, para além de não temos que ligar o forno, é super fácil, é tão rápida e é um dos meus go-tos para eu conseguir realmente ter refeições rápidas. Depois chegou a hora do lanche e eu ando a experimentar também coisas novas. Queria partilhar com vocês, ando a experimentar bolos de caneca. Então ando a fazer uma variedade enorme de bolos de caneca. No dia anterior tinha feito um bolo de caneca de cenoura e pepitas de chocolate que ficou muito bom. Só tenho ali que acertar alguns ingredientes porque acho que pode ainda ficar melhor. Hoje, neste vlog, eu decidi fazer um bolo de caneca de maçã. Este eu tenho mesmo que melhorar, não vos vou dar a receita na descrição porque eu tenho mesmo que melhorar esta receita. Houve aqui algumas coisas que falharam, eu acho que eu, em vez de ralar a maçã, como vocês vão ver a seguir, foi algo que eu fiz para este bolo de caneca, eu tenho que a cortar aos pedaços, acho que vai ficar muito melhor, porque nem se sentia muito o sabor da maçã. Então, pronto, há aqui coisas que eu tenho que melhorar e que vou melhorar. Também me esqueci de adicionar mel ou algum tipo de adoçante, então ficou assim
um bolo estranho, estão a ver, porque não tinha mel, mas pronto, eu quando tiver assim a receita pronta eu também vou partilhar com vocês e digam-me aqui na descrição se vocês querem um vídeo especial dedicado a bolos de caneca. A verdade é que os bolos de caneca são tão fáceis de fazer também, são tão práticos, quer para mim, para o Sérgio, assim no fim de semana, quer também para o Noah, ele também gosta bastante, portanto, digam-me aqui abaixo na descrição se vocês quiserem um vídeo dedicado aqui a bolos de caneca, de todos aqueles que eu ando a experimentar, eu ando a apontar as receitas para mim, para eu ter como recurso, mas também posso partilhar com vocês se vocês quiserem. Depois é só colocar no micro-ondas, cerca de 1 minuto, 2 minutos. Eu costumo estar sempre atenta ao micro-ondas quando estou a fazer bolos de caneca, porque nem sempre, eu às vezes ponho 2 minutos e fica demasiado cozido, outras vezes ponho 1 minuto e não fica tão cozido, porque depois também depende um bocadinho da caneca que nós usamos, depende também da quantidade que nós estamos a fazer, por isso eu tento sempre pôr um molho, ir pondo um molho no meu bolo de caneca, nunca confio no micro-ondas para fazer isso. No final adicionei um bocadinho de canela por cima e, como podem ver, a textura ficou incrível. E estava bom de textura. Agora nós temos aqui coisas a melhorar em termos de sabor. No final até optei por colocar um bocadinho de mel por cima, porque acho que ficou bastante melhor. Passado umas horas, cerca de 8, 10 horas mais ou menos, eu tive que começar a moldar a minha massa mãe para fazer o meu pão, e foi aqui que eu percebi que também tinha deixado fermentar demasiado, porque não é suposto a massa estar assim tão líquida. Eu acho que este foi um dos meus erros também, foi eu não ter feito isto, tirado a massa de fermentar mais cedo, e aqui já está pronta para ir ao frio, onde vai ficar durante a noite para o dia seguinte. Depois chegou a hora de fazer o jantar e eu queria também muito partilhar com vocês este jantar, que é tão fácil e é tão rápido. Eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer para este jantar, estava assim com dúvidas. O Noah tinha comida já feita, mas eu não tinha nada para mim e para o Sérgio, então inventei aqui esta género de uma tortita com ovo e também queijo, e foi um jantar super rápido. Eu já tinha sopa também feita. Se não tivesse sopa, eu tinha acompanhado isto com salada, porque também fica muito bom, mas já tinha sopa feita, então foi uma sopa. Fiz 2 destas tortitas para mim, duas tortitas, poça, para o Sérgio, e foi este o nosso jantar. E queria muito partilhar com vocês esta receita porque ficou mesmo muito boa. É algo que eu vou fazer mais vezes. Aqui já é o dia seguinte, já vamos cozinhar então a nossa massa-mãe, já vamos fazer aqui o nosso pão, vocês já vão ver o resultado final. Eu também me apercebi aqui que algo não estava bem, era suposto a massa estar um bocadinho mais alta, mas pronto, vamos aprendendo, vamos fazendo. Foi a cozinhar durante cerca de 40 minutos no forno e estava tão estaladiça esta massa-mãe, apesar de estar assim com este aspecto tipo broa, mas estava tão estaladiça. Eu não filmei no final um vídeo especial, mas filmei este para o Instagram. Este foi o resultado final do nosso pão de massa-mãe, o primeiro pão de massa-mãe. Estou muito orgulhosa de mim, mas vamos continuar a melhorar certamente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que aproveitem as receitas. Um beijinho e vemo-nos no próximo vídeo.